Glória a Deus. Queiram assentar-se, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero nesta noite compartilhar essa palavra com os irmãos, com muito temor de Deus e também com muito respeito. Eu coloquei como título nesta mensagem, livrando-se de um espírito crítico. Esta mensagem integra a série que nós temos nos ocupado, todas as quintas, que nós colocamos como título Detox para a Alma. Nós vivemos, irmãos, dias em que a saúde tem sido valorizada, o bem-estar. Muitas pessoas mudaram os seus hábitos alimentares para o consumo de alimentos menos industrializados, abandonaram os alimentos com código de barras e vão, como no tempo antigo, aos mercadinhos, às feiras livres, a fim de encontrar alimentos mais saudáveis, alimentos orgânicos. Alguns abandonaram o consumo de refrigerantes, estão consumindo menos açúcares, menos sal, menos alimentos com carboidratos. Muitas pessoas têm entrado num processo de desintoxicação para combater os chamados radicais livres, que são substâncias que oxidam as células, causam envelhecimentos, problemas nas articulações. Outros fazem semanas e semanas de limpeza, tomando sucos detox. E, enfim, empreende uma jornada alimentar que busca favorecer a limpeza dos rins, do fígado, dos intestinos, enfim. Tudo isso buscando a saúde do corpo. Porém, irmãos, a realidade, de acordo com a palavra de Deus, é que o corpo é apenas um detalhe na estrutura do ser humano. A Bíblia diz que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Esta é a ordem estabelecida na palavra de Deus e é também a ordem de importância, e que nós devemos aludir precisamente nessa ordem. Não seria corpo, alma e espírito, apesar de, em geral, a valorização estar mais voltada para o corpo. A ordem estabelecida por Deus é uma ordem de importância, tal, espírito, alma e corpo. E espírito, alma e corpo precisa estar em perfeito equilíbrio. E para que nós tenhamos um perfeito equilíbrio entre espírito,
alma e corpo, porque conforme nós já estudamos em várias outras mensagens desta série, do perfeito equilíbrio do espírito, alma e corpo, decorrem outras questões ligadas à própria saúde física, à própria saúde mental, à própria capacidade de melhor funcionamento da mente. Nós precisamos também entrar em um processo de desintoxicação da alma e também em um processo de vigilância sobre aquilo que nós recepcionamos com os nossos sentidos, notadamente com a nossa visão e a audição, e mantemos em nosso interior. Ao longo destas mensagens, irmãos, desta série, e já são mais, acredito, mais de 30 mensagens, nós já apontamos vários sentimentos ruins que podem ficar alojados na alma e que fazem mal à própria pessoa. E pior do que ficar alojados na alma é ficar alojado em uma outra região que ainda não foi mapeada pela ciência, que é a divisão da alma e do espírito, onde a química da medicina não chega, onde a psiquiatria e a psicologia não chegam. Somente a palavra de Deus é que chega a essa região, mapeada na palavra de Deus, porém não na ciência, como divisão da alma e do espírito. E determinados sentimentos, irmãos, ruins, que podem ficar alojados na alma, ou nessa região referida, fazem mal para a própria pessoa, como já disse aos irmãos, nos mais diversos ângulos, e podem também envenenar as pessoas mais próximas. E um desses sentimentos, que é de grande toxicidade, é a crítica. A crítica. O que é crítica, irmãos? Os dicionaristas indicam vários sentidos para essa palavra, porém, nós vamos tomar a crítica, não a crítica de uma obra de arte, ou de literatura, ou de cinema, mas a crítica no sentido de se empreender uma ação de depreciar, de censurar, de emitir uma opinião desfavorável, ou de censura, ou de depreciação, ou de condenação e afins. E nós vamos tomar nesse sentido as palavras de Jesus. Em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados,
E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, numa outra tradução de cisco, que está no olho de teu irmão, e não vês a trave, ou a viga, que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, estando uma trave ou viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave ou a viga do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. E adiante no versículo 12, Jesus apresenta uma proposta que tem sido chamada a regra de ouro. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Irmãos, conta-se que duas pessoas pararam diante de uma janela onde uma coruja estava em exibição. E imediatamente eles analisaram aquele pássaro e criticaram a forma como aquela coruja fora montada. Eles observaram que os olhos da coruja não eram naturais, que as asas não eram proporcionais ao tamanho da cabeça, que as suas penas não estavam arrumadas e que os pés da coruja precisavam de uma melhoria. Quando eles terminaram aquela apreciação crítica, a coruja que antes estava imóvel, simplesmente piscou os olhos, virou a cabeça e voou. Na realidade, aquela coruja não era uma obra feita pelas mãos de um artesão, como eles pensaram, mas era uma coruja de verdade. Queridos irmãos, na maioria das vezes, as nossas apreciações, elas são verbalizadas ou até mesmo simplesmente internalizadas de maneira equivocada. Alguém já disse uma vez que o julgamento e a crítica dizem muito mais sobre quem nós somos do que sobre aquilo ou aqueles que nós estamos julgando ou criticando. Nós vamos dar uma olhada nesse mesmo texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, em uma versão da Bíblia, que é uma versão de paráfrase da Bíblia, que é chamada a Mensagem. E é muito interessante como o autor interpretou e parafraseou as palavras de Jesus. Diz assim: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue.
É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro? É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha para o seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Queridos irmãos, antes de nós sermos, diria, excessivamente críticos, e talvez excessivamente críticos daquele que é crítico, nós devemos entender que criticar os outros, que julgar os outros, é um pecado com o qual todos nós lutamos. É um pecado silencioso, um pecado secreto, um pecado que às vezes nós controlamos expor, mas às vezes nós não controlamos o nosso raciocínio em tal direção. Porém, queridos irmãos, nesse texto Jesus está falando a esse respeito, e eu fiquei até pensando naquele famoso filme O Exterminador do Futuro, em que uma máquina do futuro enviada de volta ao passado, primeiro para matar, depois para proteger um personagem que seria um personagem importante na luta da humanidade contra as máquinas do futuro. Aqui Jesus está falando de um outro tipo de exterminador, que nesta mensagem nós estamos chamando de o crítico. E o crítico, ele está com uma arma muito letal, nas palavras de Tiago, em suas mãos. Porque a crítica, ela causa um grande dano, não apenas ao sujeito ativo da crítica, ao sujeito passivo da crítica, mas, como já disse para os irmãos, para todos aqueles que estão no entorno ou que tomam conhecimento por quaisquer outros meios. E a crítica, meus queridos irmãos, ela é especialmente maléfica para aqueles que ouvem a crítica. Há pessoas que, para não serem antipáticas, há pessoas que, para não perderem, quem sabe, uma amizade, mesmo não querendo, elas se violentam a si mesmas e dão ouvido à crítica. Nesse texto,
Jesus está tratando com a atitude de julgamento e o espírito crítico. E é tão séria, meus irmãos, a crítica, que Jesus diz que os críticos serão julgados da mesma forma, com a mesma medida que eles apreciam, ou, vamos usar uma outra palavra, depreciam a atitude dos outros. E tem mais. Jesus diz que esses críticos são classificados como hipócritas, e aqui Jesus antecipa teorias que, depois de muito tempo, a medicina, a psicologia e a psiquiatria, esses ramos, foram descobrir, porque na crítica a pessoa dissimula a sua verdadeira personalidade, e existem explicações científicas a esse respeito. Agora, meus queridos irmãos, a despeito dessas palavras de Jesus, por outro lado, nós não podemos pegar essas palavras isoladamente, porque o cristão, ele não pode e não deve ser cego, surdo e mudo diante das circunstâncias e da realidade da vida. Agora, não podemos deslembrar que há uma linha muito fina, muito tênue, em todo e qualquer processo de julgamento ou de apreciação. Porque o próprio Jesus, por outro lado, ele nunca disse que nós não vamos julgar. Eu quero trazer para os irmãos algumas escrituras, como Mateus, no mesmo capítulo 7, onde Jesus fala sobre como podemos julgar retamente um modo falso de viver a vida. Ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E Jesus aqui, ele dá o mecanismo, a fórmula, como nós vamos distinguir, desde logo, se alguém é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Se alguém, por ter aparência de ovelha, é ovelha, mas se alguém, mesmo com aparência de ovelha, é um lobo, em razão do seu interior, Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Numa outra oportunidade, agora em João capítulo 7 e versículo 24, Jesus diz que nós devemos julgar justamente. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Em uma outra escritura,
E agora são palavras escritas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Paulo está falando, obviamente, aqui em questões atinentes à igreja, mas que nós podemos aproveitá-las para outras áreas, dizendo que nós devemos julgar, porque se espera que julguemos os anjos. Ele diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Agora, queridos irmãos, como já falei para os irmãos, a linha entre um justo julgamento, um julgamento segundo a reta justiça, e um julgamento equivocado, um julgamento segundo os sentimentos do próprio coração. E a Bíblia diz que o coração é enfermo, que o coração se equivoca. A linha é muito tênue. Agora, aqui no texto que nós lemos inicialmente, Jesus está falando sobre o condenar, o censurar e o criticar. E aqui, de uma maneira muito especial, Jesus está falando de uma crítica a outros, sem que primeiramente nós passemos por uma autocrítica, por uma autocorreção, por um autoexame das nossas próprias falhas, dos nossos próprios equívocos e dos nossos próprios pecados. Agora, por que às vezes as pessoas ou nós somos tão críticos? Existem algumas explicações, e algumas dessas explicações que eu vou mencionar para os irmãos são explicações científicas. Primeiro, porque a crítica ajuda a impulsionar a nossa própria imagem. Quando nós estamos apontando as falhas de outra pessoa, os defeitos de outra pessoa, nas entrelinhas, nós estamos dizendo que nós somos, obviamente aos nossos próprios olhos, que nós somos melhores do que aquele que é criticado, que nós não temos os mesmos defeitos que aquela pessoa tem. Agora, a Bíblia diz que nós precisamos tomar muito cuidado como nós nos apresentamos, porque pode ser que o nosso comportamento indique um quê de orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho sempre vem antes da queda. Um segundo ponto, porque gostamos de críticas, é por causa da nossa própria natureza pecaminosa. A nossa própria natureza pecaminosa, irmãos, tem prazer em ouvir e em compartilhar as deficiências ou os defeitos de outras pessoas.
Nós não ficamos entristecidos e deprimidos, invariavelmente, quando nós ouvimos os defeitos de outras pessoas. Um terceiro ponto é que a crítica também nos ajuda a justificar e a racionalizar os nossos próprios pecados, as nossas próprias decisões erradas e ações ilícitas. Porque nós fazemos uma comparação e às vezes até falamos ou pensamos, quer saber de uma coisa? Olha, eu não sou tão ruim como esse ou como essa. Agora, irmãos, existem várias razões pelas quais nós precisamos reavaliar o conjunto antes de começarmos a criticar alguém. Primeiro, porque todas as circunstâncias e todos os fatos nem sempre são verdadeiramente conhecidos por nós. Existem sempre circunstâncias e fatos ocultos, coisas que aconteceram a portas fechadas e que contribuíram para que alguém tivesse uma determinada ação ou um determinado comportamento, e coisas que nós não conhecemos, porque invariavelmente nós julgamos pela aparência. O certo era que nós tivéssemos, primeiramente, um discernimento espiritual, uma revelação do Espírito Santo, para que a partir daí nós pudéssemos, à luz da palavra de Deus, julgar aquela conduta. É por isso que Jesus nos diz para irmos a quem tem um problema e solitariamente dialogar com esta pessoa para compreender as razões para determinadas ações de alguém, para que nós não tenhamos uma conclusão equivocada ou uma imaginação vã. Porque Jesus diz: olha, vai você sozinho, não leve ninguém com você, e fale com ele. Se o seu irmão se arrepender, você realizou um fato digno de honra. Amém, irmãos? Segundo, nós também ficamos muitas vezes aquém daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Nós falhamos, ninguém está isento do pecado, ninguém é um super crente, é um super santo. Então, irmãos, quando nós criticamos alguém, julgamos alguém, nós falhamos em reconhecer que nós somos tão culpados, ou mais culpados, do que aquela pessoa sobre a qual nós estamos falando ou estamos pensando.
na expressão de Jesus, é como se aquela pessoa estivesse apenas com um cisco no seu olho, enquanto nós estamos com uma trave, com uma viga em nosso próprio olho. Nós precisamos, irmãos, reconhecer as nossas próprias condições, como pecadores, como pessoas salvas pela graça, dependentes da misericórdia do Senhor, e então, nessa condição, agir com compaixão, ao invés de sermos críticos. Pode ser que nós não tenhamos aquela situação como nosso ponto fraco, mas tenhamos uma outra situação mais grave, que é o nosso ponto fraco. Finalmente, irmãos, quando nós julgamos os outros, na verdade nós estamos usurpando a autoridade de Deus. Sempre que nós julgamos alguém, nós estamos de alguma maneira dizendo: eu tenho competência para julgar, eu sou digno de julgar essa pessoa. A esse respeito, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14 e versículo 4, ele disse: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque Deus, poderoso é Deus, para o firmar. Olha, queridos irmãos, há um perigo muito grande quando nós assumimos essa função de julgar. Como nós lemos, o próprio Jesus disse: porque com o juízo, com a medida com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso é chamado de a lei de pesos iguais. A mesma medida que nós usamos para julgar alguém, para medir o comportamento de alguém, essa medida será usada para que nós sejamos medidos. E o que é mais assustador é que aqui não é outra pessoa que estará nos medindo, é o próprio Senhor que vai nos medir. Então, queridos irmãos, o melhor, o mais inteligente é nós mostrarmos amor, mostrarmos compaixão para aqueles que em momentos difíceis de suas vidas fizeram o que não deveriam fazer, falaram o que não deveriam falar, se comprometeram com o que não deveriam se comprometer, e ajudá-los a restaurá-los, ao invés de rejeitá-los. Tiago, ele fala a esse respeito no capítulo 2 e versículo 13, dizendo que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não mostrou misericórdia.
Agora, a regra estabelecida para o Senhor e que deve ser aplicada por nós é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus julgará com um julgamento severo aquele que também foi severo e não mostrou misericórdia para aqueles que precisavam de misericórdia. Conta-se que um soldado do império foi encontrado dormindo no seu posto. E ele recebeu uma reprimenda. E foi encontrado uma segunda vez, dormindo no seu posto de guarda. E ele recebeu uma reprimenda mais severa. E uma terceira vez, ele foi encontrado dormindo, e ele foi levado perante uma corte marcial, e foi condenado. Morte. E a mãe daquele soldado procurou Napoleão, e disse: eu clamo por misericórdia para o meu filho. E o imperador disse: o seu filho não merece perdão. E ela disse: eu não pedi perdão, eu pedi misericórdia. Conta a história que Napoleão ficou tão impressionado com a lógica daquela mãe que perdoou aquele jovem soldado. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não mostrou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A voz do juízo é a voz da justiça. A voz do juízo é a letra da lei. Porém, queridos irmãos, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus julgará com um julgamento severo, mas perdoará aqueles que usaram de misericórdia. Isso é mostrado na parábola que Jesus falou sobre um fariseu e um coletor de impostos, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, onde ambos foram para o templo orar. O fariseu, ele vai até a frente e agradece a Deus, porque ele não era como os demais, inclusive como esse outro corrupto, injusto, adúltero. Coletor de impostos, tido naquela época como um homem que, trabalhando para o Império Romano, oprimia até os seus próprios patriotas e praticava a extorsão, porque o Império Romano mandava cobrar 10, ele cobrava 12, cobrava 20% a mais, 30% a mais, mas ele não ousou levantar a cabeça
ele não ousou olhar para as pessoas, ele ficou de costas, batendo em seu peito, agradecendo a Deus por estar ali, pedindo a misericórdia de Deus por ser um pecador, proclamando a si mesmo como o pecador. Então Jesus disse: o cobrador de impostos desceu justificado. Diante dos olhos de Deus, não aquele outro, o fariseu, que dava os seus dízimos, que jejuava, que fazia orações de tempo em tempo, no tempo estabelecido pela lei. E Jesus disse: aos olhos de Deus, o cobrador de impostos foi justificado. E Jesus disse que todo mundo que se exalta, porque a crítica é uma certa forma de exaltação, como nós já temos falado, seria humilhado, e quem se humilha como cobrador de impostos arrependido será justificado. Agora, meus amados irmãos, Jesus disse que os críticos, eles não se examinam a si mesmos. E essa falha, porque precedentemente teria que se fazer um minucioso exame, torna aquele julgamento um julgamento inconsistente e hipócrita. E calha aqui as palavras ou a oração de Davi no Salmo número 139, versículos 23 e 24. Essa oração deve ser feita antes de qualquer apreciação crítica, tanto para ouvir, como também para falar a crítica. E eu quero sugerir aos irmãos, seja para criticar, seja para ouvir a crítica de alguém, você falar um momentinho, que antes de ouvir essa crítica, eu vou fazer a oração de Davi, no Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E pode ser que nós não estejamos prontos para ouvir a apreciação deletéria que alguém vai fazer sobre a conduta de outrem. Evidentemente, irmãos, como já falei, a proposta é que nós sejamos pessoas perfeitas. Porém, a realidade é que todos nós temos, em alguma área de nossas vidas, porque nós estamos em um processo empreendido pelo Espírito Santo de santificação, e pode ser que em alguma área de nossas vidas nós tenhamos algo mais do que um cisco, do que um pequeno fragmento. E essas traves, Jesus disse, que impedem que nós façamos uma apreciação primeira da nossa verdadeira condição espiritual. Então, queridos irmãos, a nossa parte é restaurar.
nós devemos ser compassivos, nós não somos acusadores, nós não somos julgadores, nós não somos censórios, nós precisamos levantar os caídos, nós precisamos puxar as pessoas para cima e não empurrar as pessoas para baixo. E para isso, nós devemos estender a mão de Deus e falar as palavras de Deus com bondade, com misericórdia, com compaixão e com amor. Nós não somos aqueles que dão o tiro de misericórdia. Nós curamos o ferido, nós levantamos o caído, e Deus estende a sua mão por meio da nossa mão. Bendito seja o Senhor. Há uma expressão de Jesus em Mateus capítulo 25 e versículo 40, que diz assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Bendito seja o Senhor. Então, Jesus diz: pegue o espelho e olhe primeiro para você, antes de olhar a falha ou defeito de outra pessoa. É o efeito espelho. Agora, queridos irmãos, quando nós começamos a ver Jesus em outras pessoas, nós vamos mudar a nossa atitude crítica, o nosso modo de pensar e aplicar uma regra que nós estudamos há umas 3 ou 4 mensagens passadas, no sentido de que as nossas palavras devem passar por 8 filtros. 8 filtros que estão declarados em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Não basta passar por um desses filtros. É preciso passar simultaneamente por esses 8 filtros, onde o apóstolo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Mas não basta ser verdadeiro. Tudo o que é honesto. Mas não basta ser verdadeiro e ser honesto. Tem que ser justo. Tem que ser puro. Tem que ser amável. Tem que ser de boa fama. Tem que trazer alguma virtude. Tem que trazer algum louvor. Nisso estejam ocupados os vossos pensamentos. Há pessoas que dizem: olha, eu estou falando porque é verdade. Não basta ser verdade. Tem que necessariamente preencher os demais requisitos. Se não preencher todos esses requisitos, tem que ser imediatamente levado ao lixo. Porque lugar de lixo é no lixo. E há palavras
que representam nada mais e nada menos do que lixo. Então, queridos irmãos, nós precisamos nos alinhar com os pensamentos de Deus, com a mente de Cristo, e o próprio Espírito Santo pede isso de nós, para que Ele possa habitar plenamente em nosso interior. Evidentemente que ninguém quer ser conhecido como o crítico, e muito menos como o acusador, porque na Bíblia o acusador é Satanás. Em vez disso, nós devemos ser conhecidos como alguém parecido com Cristo, alguém que tem atitudes semelhantes a Cristo, que perdoa o pecado dos que não merecem, que perdoa o pecado dos outros. Há um texto, e para finalizar, eu quero mencionar esse texto de João capítulo 8, versículo 10, quando uma mulher foi apanhada em adultério, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu encerro com estas palavras de Jesus, para que estas palavras de Jesus fiquem, queridos irmãos, em nossas mentes nesta noite. Nem eu também te condeno. Mas esta mulher merece a condenação. Ela merece pelo menos uma reprimenda mais severa. O que Jesus disse foi: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Vamos ter esta palavra, irmãos. Vamos praticar esta palavra. Vamos remover os obstáculos. Vamos purificar as nossas almas, para que Deus possa realizar grandes milagres em nossa vida pessoal, em nossa casa, em nossa família, nos ambientes onde nós estivermos. Amém? Por favor, curve a sua cabeça para um momento de oração. Ó Senhor, nós temos nos debruçado diante desta palavra do Senhor Jesus, empreendido, Senhor, esta meditação dentro da inspiração do Espírito Santo e com indicações das Escrituras. De alguma maneira, Senhor, nós temos dificuldades em administrar os nossos sentimentos, porque às vezes somos levados a fazer apreciações críticas em situações sem conhecimento das causas subjacentes, das circunstâncias e dos fatos anteriores. E também, Senhor, sem olhar para nós mesmos, porque às vezes
a nossa apreciação é como querer tirar o cisco que está no olho do outro, quando nós estamos com uma trave atravessada em nossos olhos, que impede a nossa visão completa. Mas em nós, Senhor, o desejo e a voluntariedade para que o Espírito Santo trabalhe o processo da santificação e que nós possamos ser aperfeiçoados em amor, em compaixão, em bondade, em misericórdia para com todos, mesmo para com aqueles que naturalmente não mereceriam misericórdia. Mas nós estamos abertos a essa operação do Espírito Santo, para que o nosso raciocínio, para que a nossa mente funcione como a mente de Cristo, e os nossos pensamentos, os nossos juízos, sejam irrigados pelas misericórdias do Senhor, pela bondade do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter este comportamento em nossas almas, para que os nossos sentimentos não se sobreponham ao querer do Espírito Santo, para que nós possamos trazer cada ideia, cada palavra, cada juízo, cada conclusão, absolutamente sujeito à palavra do Senhor, subordinado à palavra do Senhor e ao Espírito Santo. Eu oro por mim, oro também, Senhor, intercedendo por cada irmão, por cada irmã aqui presente. Oro também, Senhor, por aqueles que não estão aqui, mas estão, Senhor, plantados nesta igreja. Nós queremos crescer em Ti, Senhor. Também aqueles irmãos que participam à distância e que se reavaliam agora e que se colocam voluntariamente diante do Pai, para que o Pai realize a limpeza, realize a cirurgia, realize a poda, para que nós possamos dar mais frutos, para que nós possamos dar muito fruto, e em tudo o Teu nome, Senhor, ser glorificado, e vidas edificadas, e pecadores salvos, santificados, restaurados, para que possam, Senhor, estar no aprisco das ovelhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.